Shalom Ubrachá, nossa primeira aula com equipamento novo, muito obrigado novamente. E o tema da nossa aula de hoje é Torá. Porque nossa Parashá fala sobre a entrega da Torá. E Torá é um nome muito genérico. Quando a gente fala sobre Torá de uma maneira geral, a gente está falando sobre qualquer escritura judaica. Ou seja, desde Avraham Avinu, que escreveu a Torá oculta, diz o Zohar, Avraham escreveu um livro chamado Sefer Yetzirah, o livro da formação, que ele conta como Deus criou o mundo, e livros de Torá oculta que antecederam a entrega da Torá, como o Sefer Yetzirah. Quando a gente fala sobre Torá, a gente fala sobre as explicações da Torá. Não adianta o médico receitar um remédio e não explicar como usar esse remédio. Porque se a pessoa não sabe como usar, ele pode tomar uma overdose. Ele sabe que o remédio é bom para uma coisa, então ele quer que fique muito melhor, ele toma uma dose muito maior. E Deus me livre, no lugar de se curar, ele acaba morrendo. Então a Torá, dizem nossos sábios, e quando eles falam sobre Torá, pode ser qualquer categoria da Torá, tudo que é chamado de Torá, ela pode ser um remédio ou ela pode ser um veneno. Depende da orientação que você recebeu. Como o remédio precisa da orientação do médico, e o remédio sem a orientação do médico, ele é um veneno, porque um remédio numa overdose é um veneno. Então, se a pessoa se automedicou, não teve a orientação do médico, ele pode tomar uma dose maior, pode acontecer para ele tomar uma dose maior do que precisa, ou de maneira errada. Ou um remédio que é para beber, ele toma ele como injeção, ou ao contrário. Então, a Torá, dizem nossos sábios, pode ser tanto um remédio, ela pode curar a nossa alma, e ela pode ser um veneno, ela pode nos levar, Deus me livre, para um lugar que não conseguiríamos chegar a ele de tão baixo, a não ser que fosse a Torá. Exemplo dos dois lados. Itró, da nossa Parashá, diz o Sefer Gilgulim do Arizal, que ele era a reencarnação do Caim da Torá, do Humash. Caim da Parashat Bereshit. E o Itró, como vocês sabem a história do Caim, o Caim matou Abel. O Caim, ele ficou com inveja do irmão dele. Adão e Havá, eles tiveram, está escrito na Torá que eles tiveram 2 filhos. Quando você lê simplesmente de uma maneira bem superficial, você vai ver que o Adão e a Eva tiveram 2 filhos, e depois você vai ver que o Caim teve filhos, e netos, e bisnetos, e tataranetos. E você pergunta, desculpa, com quem o Caim fez esse filho? Será que ele, Deus me livre, teve um caso com a mãe dele e fez um filho? Não, você vai ver que depois o Adão e a Eva tiveram um 3º filho chamado Shet. Quer dizer, Deus me livre, não teve nenhum caso lá de Caim com a Eva. Então, com quem ele se casou? No versículo que fala sobre o nascimento do Caim e do Abel, está escrito Et Caim, e Caim. Quando a Torá fala a palavra quer dizer que já tinha alguma coisa antes. Alguém nasceu antes dele. E Caim, e seu irmão, e Abel. Então, quer dizer, diz a Torá, diz a Gemara, que no caso, especificando, quando a gente fala a Torá, é o genérico de tudo. Então, vamos para as especificações. Diz a Gemara traz os Midrashim sobre isso, traz o Midrash,
que cada E desses é Caim, quer dizer que nasceu uma gêmea junto com Caim. Nasceu uma menina, é o Caim. Nasceu mais uma menina, é Riva, é Teva. Seu irmão é Abel. Quer dizer, cada E desses é ela, mais o irmão, é ela, mais o Abel. Então cada E desses vem dizer, olha, ele nasceu E ela e ela e ela. Quer dizer, nasceram 3 meninas juntas. O Caim nasceu com uma gêmea, o Abel nasceu com 2 gêmeas. E o que aconteceu na prática foi o seguinte: o Caim teve 2 motivos para matar o irmão, Deus me livre. Um motivo que ele fez um sacrifício, ele fez uma reciclagem, não vamos chamar isso de um sacrifício, vamos chamar isso de uma reciclagem. Ele plantou linho, porque Deus fez para Adão e a Eva, fez para eles túnicas. E então o Caim e o Abel já tinham que eles próprios providenciarem as roupas deles, as túnicas deles. Então o Caim plantou linho e o Abel criou ovelhas, porque naquela época, entre o Adão e a Eva e a Arca de Noé, eles não podiam comer um animal, não podiam comer carne. O ser humano era estritamente vegetariano, com direito a copinho de leite e a peixes e provavelmente aves também, mas carne, tipo comer um animal, eles não podiam. Então o Abel, ele criou os carneirinhos para tirar a lã, para fazer a túnica de lã. Quer dizer, os dois iam fazer roupa. O Caim ia fazer roupa de linho, o Abel ia fazer roupa de lã. O que aconteceu que o Deus me livre, o Abel, ele, de todo o linho dele, ele fez uma reciclagem. Ele falou, o que eu vou fazer com o lixo? Agora tem um linho que não presta para fazer roupa. O que eu vou fazer com isso? Tenho uma ideia. Vou fazer um altar e vou fazer desse linho podre um sacrifício para Deus. Vou mostrar que, olha, eu reconheço, agradeço a Deus por ter me dado esse linho e estou agora sacrificando para Ele. Fiz um altar, fiz uma fogueirinha, peguei todo o lixo, coloquei em cima, fiz um sacrifício, estou dando para Deus uma parte da minha colheita. E mesmo que aquele dia não ventava, veio um vento milagrosamente e levou toda a fumaça do sacrifício, mostrando para o Caim que, olha, não tenta enganar ninguém aqui em cima. Quer fazer uma coisa boa, dá um sorriso para o seu irmão, mas falar que você está fazendo um sacrifício, pegar todo o linho podre, pegar todo o lixo e queimar no altar, chamar isso de sacrifício, isso não é um sacrifício. O Abel pegou o melhor carneirinho do rebanho dele, fez um sacrifício, fez lá a shchita, abate, kasher, não é? Eles, desde o começo, o Adão e a Eva, eles sabiam coisas, eles nasceram já com uma... Eles nasceram falando, eles não nasceram 2 nenezinhos recém-nascidos. Deus já criou eles em idade adulta, já falando, já sabendo todos os segredos da criação, sabendo as letras que davam origem àqueles animais. Então eles falaram o nome de cada animal. O Adão falou o nome de cada animal de acordo com as letras divinas, com as letras do alfabeto hebraico que demonstram as forças espirituais que fazem aquele animal existir. Então ele sabia como fazer shchita também, como fazer um abate para um animal não sofrer, porque pela Torá realmente é proibido fazer um animal sofrer. E esse abate kasher, ele faz parar o coração e o cérebro ao mesmo tempo, sem que o animal sinta. E ele... O Abel com certeza não iria fazer o animal sofrer para fazer dele um sacrifício. Então, ele pegou o melhor carneirinho que ele tinha, fez um sacrifício para Hashem, para Deus. E mesmo que naquele dia estava a maior ventania, mas a fumaça do sacrifício subiu direto para cima. O Caim,
ele não resolveu se aperfeiçoar. Ele não tomou uma decisão que ele pode fazer melhor. Muito pelo contrário, a decisão dele foi eliminar a concorrência. E quando a gente fala no nosso meio, no meio judaico, ou no meio não judaico, quando a gente fala essa palavra, eliminar a concorrência, a gente tem que aplicar ela de uma maneira diferente quando se fala sobre o mundo religioso e o mundo não religioso. Ou seja, estamos falando aqui sobre um sacrifício que foi feito para Deus. Ou seja, era um assunto religioso. E o sacrifício do Caim não foi aceito, o sacrifício do Abel foi aceito. A conclusão do Caim foi a seguinte: enquanto tem alguém melhor, o que ele fizer não vai ser aceito. No lugar de o Caim se tornar melhor, de o Caim investir em si próprio, acrescentar no cumprimento da vontade divina, acrescentar vamos dizer assim, acrescentar na qualidade do trabalho divino dele, que lá era uma coisa muito simples. No lugar disso, ele resolveu matar o concorrente e dessa maneira ele vai ser a única pessoa no mundo que vai fazer um sacrifício para Deus, então Deus vai ser obrigado a aceitar o sacrifício dele. Essa foi a primeira ideia. Segunda ideia, o Caim nasceu primeiro e ele nasceu com uma gêmea, com uma irmã gêmea. O Adão e a Eva, quando Deus fez um boneco de barro e separou esse boneco, deu para o boneco uma alma que era uma alma divina, que era uma parte de Deus, e depois separou esse boneco em homem e mulher. Quer dizer que ele era um lado homem, lado mulher. A gente separou e com certeza as mulheres sempre vão falar que elas eram o lado da frente, então não está escrito lá qual lado que era. E a gente separou esse boneco em duas partes. Então quer dizer que o Adão e a Eva, eles se casaram com si próprios, que no começo eles eram uma pessoa só. Ou seja, o Adão se casou com si próprio, que a Eva era parte dele. A Eva se casou com si própria, porque o Adão era parte dela. Com o Caim e o Abel, já nasceram então essas gêmeas. O Caim sentiu que ele nasceu primeiro, ele tinha direito a duas mulheres. O Abel, que nasceu segundo, tinha direito a uma mulher só. Então outro motivo que ele quis matar o Abel, para roubar a mulher. E terminou que o pensamento dele ele acabou colocando na prática e Caim matou Abel. Agora volta, o Caim ele volta, todos nós temos uma alma divina, a gente tem uma alma divina que se reveste numa alma animal, que se reveste no corpo. Então vamos dizer que temos um nível nefesh de alma, nível ruach e nível neshama. O nível neshama é o mais alto, o nível nefesh é o mais baixo. E diz o livro das reencarnações do Arizal que o Caim ele volta como três pessoas. Da mesma maneira que o Adam Arishon, o Adam ele voltou como Avram, Yitzhak e Yaakov. Quer dizer, o nível nefesh do primeiro homem era Avram Avinu, o nível ruach era Yaakov Avinu, o nível neshama, desculpa, o nível ruach era Yitzhak Avinu, o nível neshama era Yaakov. Agora, o Caim da criação do mundo, o Caim, o filho do Adão e Eva, ele volta como três pessoas. Então, ele volta como Itró, ele volta como aquele egípcio que estava tentando assassinar aquele judeu, e ele volta como Korah. Os três viveram na mesma época, e diz o Arizal que não tem problema em relação a isso, porque eles são três aspectos diferentes da mesma alma. É tipo o homem e a mulher são a mesma alma, o marido e a mulher, o esposo e a esposa, em vários casos eles são a mesma alma. Ou seja, o certo seria assim em todos os casos, mas não é em todos os casos, mas em vários casos sim.
eles são dois aspectos da mesma alma, quer dizer, a mesma alma que está vivendo em duas pessoas diferentes. Por isso ele sente ela sente ele, porque é a mesma pessoa em dois corpos diferentes. Então, vamos analisar cada um o que ele fez. O Itró, na nossa parashá, ele vai para o deserto e ele leva a Tzipora, que é a filha dele. Diz o livro das reencarnações do Arizal, que o Moisés da Torá, era a reencarnação do Abel, do paraíso. O Itró era a reencarnação do Caim, em um dos níveis da alma do Caim. E aquela menina Tzipora, que se casou com Moshe, ela era a reencarnação daquela irmã gêmea que nasceu a mais, que por causa disso o Caim matou Abel. Então agora o Itró faz o conserto disso. Ele vem para o deserto, ele arrisca a vida dele. Imagina você fazer... Eu não sei se eu conseguiria fazer uma coisa dessas, mas eles tinham uma experiência maior do que a nossa em relação ao deserto. Ele foi lá para o meio do deserto, onde estava o acampamento do nosso povo, levou a própria filha no meio do deserto, imagina? Levou a filha dele, a Tzipora, para Moshe. A Tzipora e os dois filhos, que Moshe já tinha se casado com a Tzipora, mas agora que ele leva a Tzipora para Moshe, tipo, da vez passada, Moshe foi para lá, ele tinha um interesse, Moshe se tornou o pastor de ovelhas dele, do Itró, mas dessa vez ele podia esperar em Midian, para Moshe vir buscar a filha. O fato de ele ter ido ao deserto e levado a filha, quer dizer que ele tem todo o prazer em levar essa menina para Moshe, levar a esposa de Moshe, a Tzipora, com os dois filhos de Moshe. O Itró, o velhinho, entrar no deserto, coitado, fazer todo esse esforço, toda essa viagem, levar a filha e os netos para Moshe. Isso, diz o Arizal, foi o conserto de que o Caim matou Abel por causa dessa menina. Então agora Itró, ele vai para o deserto, ele leva a menina para Moshe, que era a Tzipora, que é a reencarnação daquela gêmea, e ele salva a vida de Moshe. Ele fala para Moshe: se você não delegar as suas funções, você vai ter um infarto e um derrame no mesmo dia. Shchita, coração e cérebro para junto. Então você vai ter infarto e derrame no mesmo dia. Não vai sobrar de você nada. A linguagem que ele usou você vai apodrecer. Ou seja, tem muita gente que centraliza todas as funções. Tinha uma pessoa, só uma história interessante. Uma pessoa, um judeu, falaram para ele: você tem que comer kasher, vai fazer bem para o seu estômago. Ele falou: não, eu sou judeu de coração. Aí falaram para ele: você tem que andar até a sinagoga, não vai de carro não, porque é proibido acender fogo de sábado. Se você for de carro, você está acendendo fogo de sábado. Ele falou: não, eu sou judeu no coração. Aí falaram para ele: olha, coloca tefilim na cabeça, no braço. Ele falou: não, eu sou judeu no coração. Um dia ele teve um ataque de coração. O coração não aguentou tanta coisa sozinho. Então aqui, no caso de Moshe, Itró fala para ele: você não pode centralizar tudo. A pessoa que centraliza, ele apodrece. Ele usou essa linguagem na volta e bola. Você vai apodrecer. Então o Itró falou para ele: olha, divide o seu trabalho entre a tradução. Tradução vai para a pessoa que fez a tradução, volta na máquina do tempo, 500 anos atrás, tinha aqui capitanias hereditárias, né? O capitão era um governador. Hoje em dia, capitão é uma função no exército que não é nem a maior nem a menor. Mas não tem um destaque, você não fala: chegou o capitão. Capitão agora é uma função do exército. Você nunca, estou com 62 anos, não sei se está acima de sargento ou abaixo de sargento. Vocês podem me falar no comentário. Deram Hagav. Então não se esqueçam de dar um joinha, escrever um comentário. E por favor, porque aí e muito obrigado para quem dá o joinha, muito obrigado para quem coloca o comentário, que no seu mérito a nossa aula chega mais longe, porque aí o próprio YouTube,
ele já dá nas aulas como sugestão para outras pessoas. Então, voltando para o assunto do capitão. Antigamente, o capitão queria dizer governador, no português de 500 anos atrás. Então, Yitro fala para Moshe, você vai ter que fazer pessoas que eles sejam responsáveis, os responsáveis por 10, por 50, por 100. Ou seja, assim, esses responsáveis, quer dizer assim, tem um problema, então não tem que ficar uma fila do lado da sua tenda, todo mundo que tem um problema. Pode ser que o problema é pequeno, mas a cabeça da pessoa está atordoada porque ele está vivendo o problema e alguém de fora já consegue resolver para ele. Então vamos pegar essas pessoas mais dotadas, que têm mais capacidade, então ele dá lá todos os detalhes, como tem que ser esses pequenos governadores, e como uma cidade tem prefeito, governador, então divide o nosso povo entre essas pessoas que vão ser responsáveis pelo nosso povo, e a coisa mais difícil vão trazer para você. E se você vê a quantidade de responsáveis na conta final, você imagina realmente Moshe Rabbeinu ia ter um infarto de derrame no mesmo dia. O trabalho dele foi dividido entre milhares de responsáveis. Então Moshe Rabbeinu fazia o trabalho de milhares de pessoas. A pessoa que centraliza, ele nunca tem ideia de quanto trabalho ele está fazendo. Assim, o segundo problema é que ninguém faz nada porque ele acostuma as pessoas que só na hora que ele dá a ordem, só na hora que ele reclama, a pessoa tem que fazer. Então aí fica assim, ele fica o responsável, ninguém faz nada porque ele é o responsável e nada acontece porque ele tem muita coisa na cabeça. Então, de verdade, o Yitro salvou a vida de Moshe Rabbeinu. De verdade, Moshe Rabbeinu ia ter infarto e derrame no mesmo dia se ele continuasse trabalhando assim. Então quer dizer que o Caim, ele volta para devolver a menina que ele brigou por causa dela e assassinou o Abel, e para salvar a vida do Abel, que ele tinha matado o Abel, agora ele salva a vida dele. Então isso, o Moshe é a alma do Abel que volta, o Yitro é a alma do Caim, e o Yitro, ele salva a vida de Moshe e ele dá a tzipora para o Moshe. A outra pessoa, que era o outro nível da alma do Caim, era o Korach. Sendo que o Caim tinha assassinado Abel, porque Hashem não aceitou o Corban do Caim, então aí já é um assunto religioso, totalmente religioso. O negócio da mulher era um assunto civil, um assunto social. Então Yitro, ele ajudou Moshe Rabbeinu não em um assunto religioso, mas em um assunto prático, em um assunto governamental, social, civil. Ele trouxe a esposa para Moshe Rabbeinu, um assunto civil, não era um assunto religioso. Então o Caim, então, ele tinha matado Abel também porque Deus não aceitou o sacrifício do Caim e aceitou o sacrifício do Abel. E esse nível da alma do Caim, que tinha se prejudicado por esse motivo dele ter assassinado Abel, esse nível a gente vai chamar de o lado ruim do Caim. Então imagina, a gente fala o lado bom do Caim, o Caim assassinou o irmão por motivo social, o lado ruim do Caim assassinou o irmão por um motivo religioso. Mas esse lado ruim do Caim, quem pegou esse lado ruim foi o Korach. Korach, traduzido como Coreia, novamente vai lá para quem fez a tradução, pega a máquina do tempo e vai reclamar para ele. Esse Korach, ele era um grande rabino, mas um grande rabino mesmo. Ele era de uma família religiosa, tribo de Judá, tribo de Levi, uma tribo muito religiosa que estudavam Torá o tempo todo enquanto as outras tribos trabalhavam, uma família muito religiosa. E o Korach,
ele queria ele ser o Kohen Gadol, ele queria ele fazer o trabalho divino, ele queria ele ser o sumo sacerdote, e para isso ele estava disposto a falar que Moshe Rabbeinu é um falso profeta que tem que dar uma pena de morte, que pela Torá um falso profeta recebe uma pena de morte. Ou seja, até onde chega um falso profeta. Qual é o problema com o falso profeta e qual é a diferença entre uma pessoa anormal e um falso profeta? Uma pessoa anormal, ele está na estação do metrô, lá com a Bíblia na mão, falando: vocês, o mundo vai acabar, e o mundo vai acabar, e o mundo vai acabar, eu sou o profeta do Apocalipse. Pela Torá, você tem que trazer um médico para ele. A gente tem que fazer uma vaquinha e pagar o médico. Isso não é um falso profeta. Isso é uma pessoa que surtou. O falso profeta é uma pessoa normal, que ele já tem um crédito na comunidade. Vamos dizer assim, um grande rabino que conceituado, que ele agora fala: olha, Deus se revelou para mim e falou que agora a gente tem que rezar para a estátua. Uma coisa assim, o Rambam traz uma lista inteira do que transforma essa pessoa num falso profeta para ele ser condenado à morte, pena de morte para o falso profeta. Por que pena de morte? Porque o falso profeta ele inventa uma religião. E ele pode falar: olha, agora Deus falou para você sacrificar o seu filho para a estátua. Ou seja, tinham seitas, eu ouvi assim, que o sacerdote lá, o pastor da seita, ele falou que chegou o fim do mundo, todo mundo tem que tomar veneno, e todo mundo tomou veneno e morreu, e porque a polícia estava atrás dele, ele queria... Então, o falso profeta, quer dizer, ele é mais do que o assassino, porque o assassino ele consegue assassinar algumas pessoas, e o falso profeta ele pode dar uma ordem que todo o país tem que assassinar, sacrificar os filhos. Então, sendo que o falso profeta ele pode fazer qualquer coisa, então a Torá determina que o falso profeta é pena de morte. E Korah, que ele é também a reencarnação do Caim, para que ele fosse o Kohen Gadol e não o Aaron, que era o irmão de Moshe, ele resolveu determinar que Moshe foi um falso profeta, que Moshe inventou a Torá da cabeça dele. E então pena de morte para o falso profeta. Então é o Caim tentando matar o Abel de novo, para que o sacrifício do Caim seja aceito, para que o Korah seja o Kohen Gadol, para que não haja mais concorrência. Então, quer dizer, no lugar de retificar, ele fez de novo a mesma coisa. Aí, por causa disso, Moshe Rabbeinu falou para ele: olha, se você morrer como qualquer pessoa, quer dizer que não foi Deus que me mandou, você está certo, eu sou um falso profeta. Mas se a terra se abrir para te receber, como a terra se abriu para receber o sangue do Abel, e Moshe Rabbeinu já estava lembrando ele, falando: olha, você é o cara, quer dizer, você não conseguiu retificar da maneira positiva, então vai ser midá que neged midá, vai ser olho por olho, dente por dente. A gente tem 3 reencarnações para retificar isso de uma maneira mais agradável. Agora na quarta já é olho por olho, dente por dente, tipo o que a gente fez, a gente leva. Então Moshe já estava dizendo para o Korah: olha, se você não retifica isso da maneira correta, o que você fez para mim na reencarnação anterior vai acontecer para você agora totalmente. E o Korah continuou na dele, não se convenceu, foi lá ao contrário, foi lá convencer o povo. Ele é um grande rabino, ele tinha que ser o sumo sacerdote, ele só não era porque Moshe Rabbeinu impedia ele de ser. E terminou a história que a terra se abriu e o Korah caiu dentro. Quer dizer, como a terra recebeu o sangue do Abel na hora que o Caim matou Abel, agora esse aspecto do Caim afunda na terra também. O que ele fez, ele levou. E o outro aspecto do Caim era aquele soldado egípcio que estava tentando assassinar as chicotadas o escravo judeu, que aí Moshe Rabbeinu
ele vê isso, ele vê a alma dessa pessoa, ele olha à direita, à esquerda, diz o Midrash, ele vê a origem dessa alma e ele vê a continuação até onde essa alma vai chegar, quem vai sair dele, de onde ele veio e quem vai sair dele. E Moshe Rabbeinu fala o nome de Hashem, o nome de Deus que tira a alma do corpo, e aquele soldado morre. Quer dizer, e aí Moshe Rabbeinu enterra ele na terra. Como a terra recebeu o sangue do Abel, então agora esse soldado, que ele podia retificar isso, que ele estava também com o aspecto da alma do Caim, e ele podia retificar isso, e ele estava tentando assassinar aquele judeu para roubar a mulher dele. Ou seja, ele colocou o judeu para trabalhar de noite, e foi passar a noite com a mulher dele, com a mulher do judeu, e de manhã, quando aquele judeu percebeu o que tinha acontecido, ele resolveu assassinar o judeu às chicotadas, e aí ia terminar o assunto assim. Então é o Caim que matou Abel para roubar a mulher do Abel, e que agora tá fazendo a mesma coisa, está tentando matar alguém para roubar a mulher dele. Não retificou, então acontece para ele o que ele fez para o outro. Como a terra se abriu para receber o sangue do Abel, Moshe Rabbeinu falou o nome de Hashem que tira a alma do corpo e enterrou o cara lá na terra. Então esse foi o concerto do Caim, essas três pessoas. E o único que consertou certo, o único nível da alma do Caim que foi consertado certo foi pelo Itró. E voltando então, quando a gente fala sobre Torá, agora Itró tem duas opiniões. Tem uma opinião que ele veio antes da entrega da Torá, tem uma opinião que ele veio depois da entrega da Torá. E quando você fala sobre Torá, o que você está falando? É tudo muito genérico. Então vamos, assim, para a gente se familiarizar mais com o assunto, vamos dividir a Torá em duas categorias. É Torá revelada e Torá oculta. A Torá revelada, ela é dividida em Pshat. Pshat quer dizer assim, o lado simples dela. Quer dizer, o que está escrito aí é exatamente o que está escrito aí. É Remes, que é uma indicação. Ela quer dizer, o que está escrito aí não é o que está escrito aí, mas o que está escrito aí está te indicando uma coisa que não está escrita aí, mas que tem a ver com o assunto. Então, por exemplo, o Pshat está escrito não assassinar, quer dizer, é para não assassinar mesmo. O Remes está escrito Beziata Pecha Tochalechem, com o suor da sua face você vai comer o pão. Isso não é um pshat, porque se fosse um pshat, você teria que pegar o pão, passar o pão na testa quando você está bem suado e depois comer. Então isso é um Remes. O que está te indicando? É uma indicação. Está te indicando que você vai trabalhar duro para comer o pão. Você vai trabalhar duro para ter o pão para comer. Drosh, o que você aprende de uma coisa? Você fala um drush, você é como eu não sei como se fala a palavra em português, mas imagina uma pessoa na delegacia e o delegado fazendo um interrogatório para essa pessoa, e ele vai tirar uma dedução desse interrogatório. Então o drush, nós vamos deduzir, vamos analisar, vamos que me faltam as palavras em português, mas vamos. Pega uma matéria, assim, um assunto que ele está bem resumido, você vai falar uma drashá, quer dizer, agora você vai análise. Ok, vamos pegar a palavra análise. Você vai fazer uma análise, deduzir, comparar coisa com coisa, deduzir, concluir. Isso é o drush, quer dizer, de uma coisa vai sair outra, mas dentro da mesma categoria. O Sot, que é o último nível da Torá, desse Pardes, é o assunto espiritual que está por trás
desse versículo que aparentemente está falando sobre uma coisa material. Então já é o lado oculto do versículo. Então, sendo que a Torá é dividida nessas 4 categorias, então, por exemplo, o que vem a ser um drosh? Você vai analisar quantas vezes uma certa palavra aparece na Torá. E disso você vai concluir uma certa coisa, você vai deduzir uma certa coisa. O Sod, ele mais ou menos também, ele vai concluir, ele vai deduzir, mas ele vai deduzir somente as coisas espirituais que estão por trás dessas coisas, desses mandamentos materiais. O lado oculto dos mandamentos materiais. Então, a gente vai chegar a uma conclusão genérica agora para facilitar para todo mundo. Vamos dividir a Torá somente em 2 categorias. Torá revelada e Torá oculta. E nessa categoria de Torá revelada, não vai estar o que a gente chama de Kabbalah. Tudo que tem a ver com a Kabbalah, com o Zohar, tudo isso vai ser Torá oculta. Então, quando a gente vai falar sobre Torá revelada, quer dizer, sobre coisas que a gente consegue entender. Quando a gente vai falar sobre Torá oculta, a gente vai falar sobre coisas, o que está por trás dessas coisas. Por que Deus deu esse mandamento? O lado espiritual do mandamento, o que está por trás? Por que você pode comer uma ovelha e não pode comer um porco? Aí a gente vai analisar a alma da ovelha e a alma do corpo. A proveniência da alma da ovelha é uma clipá chamada de clipat noga. É uma clipá, é um lado impuro que ele tem um lado bom. Então, se você fez a shchita, você fez o abate kasher na ovelha, aí esse lado ruim dela desaparece, só fica o lado bom. E não fez shchita, matou a ovelha, deu um tiro na cabeça da ovelha, o lado bom dela desaparece, só fica o lado ruim. Agora o porco não adianta fazer shchita, porque ele é um animal impuro, a alma dele é de 3 klipot tmeot, que ela só tem o lado ruim. E aquele lado bom que ele é muito, muito, muito pequeno, ele envolve. Ele faz o lado ruim existir, mas ele não faz parte desse lado ruim. Não é como na alma da ovelha, que a alma animal dela tem o lado bom e o lado ruim, a própria alma. Aqui no caso do porco, tem um nitzot, que faz aquela coisa ruim existir, faz aquela alma impura existir, mas que não se reveste no animal, não se reveste na alma dele. Então o porco não adianta fazer shchita, ele continua sendo um animal impuro. Se a gente come um porco, ele puxa, aquela vitalidade impura puxa a gente para baixo. Depois a pessoa começa a pensar, Deus existe, Deus não existe. E se existe, ele vê Deus como alguma coisa abaixo dele, tipo, se nem ele chegou a uma conclusão dessas, como Deus pode... Se nem ele tem uma ideia de como Deus vai ajudar ele, como Deus pode chegar a essa ideia sozinho? Então ele já... Ou ele começa a pensar, tem Deus, não tem Deus, ou ele já começa a pensar. Então toda coisa impura que a gente come traz dúvidas de fé. Então essa categoria da Torá já é chamada de Sod. Vamos continuar esse tema, essa semana, semana da entrega da Torá. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Assista sempre as nossas aulas quando você está fazendo faxina nos seus milhares de e-mails não lidos. Quando você está ajudando a sua esposa em casa, lavando louça, arrumando a casa. Coloca o fone, não precisa olhar a imagem, o importante é ouvir. Tudo que você está fazendo, você pode ouvir uma aula. Você está fazendo uma mitzvah muito grande. Hashem está feliz com a sua participação nas nossas aulas, porque diz o Arizal que a gente tem que ter tanta alegria quando a gente estuda a Torá, como uma pessoa que encontrou milhares, ele usa essa linguagem, 1.000 milhares de dinares de ouro. O dinar era uma moeda no Iraque, lá nos países árabes.
ele encontrou 1.000 milhares de dinários de ouro. Pelo menos essa alegria é a que ele tem que ter na hora que ele está estudando o Torá. Então, hoje, inclusive, discutimos isso na nossa aula na sinagoga, porque o Arizal usou esse exemplo, né? Então, mas se a gente faz uma pesquisa, realmente todo mundo está preocupado como pagar as contas. Então imagina, você não vai mais ter preocupação, você se aposentou para a vida inteira, agora você encontrou 1.000 milhares de moedas de ouro. Essa alegria que seus problemas financeiros foram resolvidos totalmente até os 120 anos de idade, e ainda você deixa para os filhos, para os netos, para os bisnetos, que eles também não vão precisar fazer mais nada. Essa alegria você tem que ter na hora que você está estudando o Torá. Assim diz o Arizal, não sou eu, o Arizal, o maior dos cabalistas. Então ouça a nossa aula com muita alegria na hora que você estiver fazendo outras coisas para aproveitar o tempo, e muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muito de tudo de bom. Lekol Tov.